Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo quase ótimo. Estou saindo de uma crise alérgica, estou com a minha voz um pouco rouca e a garganta um pouco debilitada, mas falaremos devagarzinho, abordaremos um tema hoje. Você vai ver que é um pouquinho polêmico. Eu sempre digo que traição, a gente precisa romper aqueles preconceitos que nós temos. Então, o vídeo de hoje ele vai ser embasado em algumas pesquisas, em alguns estudos de caso, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito se você está nesse deserto, se você está fazendo cada um dos passos que nós estamos fornecendo para você aqui a cada domingo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe do nosso grupo no Instagram, grupo no Telegram, seja membro do canal. E dito tudo isso, bora para esse tema que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Deixe-me projetar aqui. A traição estava dentro da minha casa. Nessa sessão de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos abordar como que a traição se desenvolveu debaixo do nosso nariz. Eu gosto dessa expressão que as pessoas usam. E nós não nos demos conta. Tem uma frase que eu escuto bastante, que é assim: Diego, eu não sei como meu marido pôde fazer isso. Ele sempre foi contra a traição. Eu escuto essas frases vindo de mulheres e vindo de homens também. Dizendo, Diego, eu não sei como minha esposa pôde fazer isso. Ela sempre falou que era contra traição, que ela não aceitaria isso, aquilo. E de repente, olha aí, o que aconteceu. Pois bem, quando nós abordamos esse assunto, existem algumas coisas que nós precisamos entender a respeito da traição, além daquilo que nós já temos abordado aqui no canal nas últimas semanas. E a primeira coisa que você precisa entender em relação à traição é que a traição não é um problema individual isolado. O que significa isso daqui? Eu vou traduzir para você. A traição não é um problema só de quem traiu. O mundo hoje faz isso, né? Rotula. Fala assim, não, quem traiu é porque ele é sem vergonha, porque não presta, porque é um cafajeste, porque é isso, porque é aquilo. Só que presta atenção, deixando de lado um pouquinho os nossos preconceitos e ampliando um pouquinho mais a análise sobre como, quando acontece uma traição, a conclusão que se chega é que a traição ela não é um problema individual isolado. Não é. Ou seja, para que o seu marido ou a sua esposa viesse a experimentar a traição, aquilo passou pela parte traída também. E aí, quando eu digo isso para você, que não se trata de um problema individual isolado, só para que você entenda. O que aconteceu no seu casamento, o aspecto da traição, eu sei que nós temos, né, esse preconceito de falar assim, não, isso foi problema do outro, foi cafajestagem do outro, foi isso e aquilo do outro. Perfeito. Só que você já viu como que isso afetou você? Mas espera aí, se aquilo dizia a respeito só o outro, se era o outro que era sem vergonha, cafajeste, etc e tal, por que te afeta? Por que mexe com você? Por exemplo, seu marido torce para um determinado time. Tranquilo, né? Você nem assiste futebol. Nem assiste, não tá nem aí. Mas e quando o time do seu marido perde? Você fica triste? Aí eu sei sua resposta. Você vai falar assim, não, Diego, não me importa, isso é problema dele. É ele que gosta de assistir, de acompanhar o time de futebol dele. Perfeito. A grande questão é que se a traição fosse algo isolado, que não tivesse nada a ver com você, você também não se importaria. Percebe? Ah, tudo bem. Talvez agora você pense que o exemplo que eu dei é muito raso, é muito longe, não é fiel. A grande questão é que você precisa parar para entender por que a traição te afeta tanto. Se, porventura, a traição fosse um problema individual do seu marido ou da sua esposa. Porque não era, então, para te afetar tanto, mas acaba te afetando.
Então, quando a gente começa a entender que a traição não é um problema individual, isolado, que é um problema do casal, a gente já vai começar a olhar para a traição de uma forma diferente. Uma outra coisa que eu preciso entender dentro desse pacote é que a traição é um fruto que amadurece dentro do casamento. Dentro do casamento. Eu sempre digo que quando alguém trai o marido ou a esposa, vamos supor, o marido traiu, eu sempre digo que se o marido traiu, a esposa estava prontinha para trair. Por quê? Porque a traição é um fruto que amadurece dentro do casamento. Você leva a traição para dentro da sua casa e a árvore está ali até o dia que ela vai dar um fruto. E no dia que ela dá um fruto, marido ou esposa poderão experimentar desse fruto. Olha só que interessante. Quando nós falamos que a traição está dentro de casa, entenda que o conceito de você trair a intimidade, a confiança do marido ou da esposa é algo que começa justamente na construção da confiança e da intimidade que vocês dois possuem. Se vocês dois trabalham dia e noite fortalecendo a confiança, dia e noite fortalecendo a intimidade, criando barreiras para que ela não vá para áreas prejudiciais. Se vocês trabalham dia e noite, um cuidando do outro, preocupado com a demanda do outro, é a mulher preocupada com os interesses sexuais do marido, é o marido preocupado com os interesses emocionais da mulher. Se vocês trabalham o tempo todo fortalecendo isso, não há espaço para que você vá lá fora e desconstrua isso. Não há espaço. Agora, se dentro de casa você já começa a negligenciar essa questão da intimidade, da aproximação, da confiança, naturalmente você começa a abrir espaço lá fora. Isso é uma regra muito simples. Muitas pessoas dizem assim: nossa, Diego, eu descobri a traição do meu marido e eu estava suspeitando porque nós estávamos tão distantes um do outro. Certo, mas entenda que a traição não aconteceu porque vocês não ficaram distantes porque aconteceu a traição. A traição aconteceu porque vocês estavam distantes. Entende? E eu sempre digo, olha, a distância de um para o outro é a mesma. Porque nós temos essa concepção que muitos dizem, né? Tanto homens quanto mulheres. Você, Diego, mas minha esposa está muito distante de mim. Meu marido está muito distante. Não, a distância é a mesma de um para o outro. É a mesma. A grande questão é, os dois estão distantes um do outro. Simples assim. Da mesma forma que o marido foi aceitando essa distância, a esposa também foi aceitando essa distância. E aí, quanto mais distante eles ficam um do outro, mais próximo eles ficam de uma terceira pessoa. Então, quando você começa a olhar alguns cenários internos dentro de casa, você vai ver que dentro de casa você vai cultivando a traição. Quando o casal está junto, eu falo muito do suposto entretenimento na televisão. O que vocês estão aprendendo dentro da sua casa a respeito de traição? Por um acaso vocês consomem filmes, séries, novelas? Então vocês se divertem com esse cenário de traição, de beijo, de erotização? É isso? Porque muitas das vezes a mulher culpa o marido da traição, mas ela não percebe que a traição do marido nada mais foi do que o episódio anterior da novela. Ele saiu, encontrou uma mulher no elevador, flertaram ali, de repente no escritório ela aparece de novo e ele chama ela para comer alguma coisinha depois do expediente e rolou um clima, pronto. O episódio de ontem da novela floresceu na cabeça do marido. E a mulher era cúmplice, porque ela estava do lado. Ela sorria,
Ela falava que absurdo, olha só. Ah, a Cláudia Odete traindo o João Mário, mas ele bem que mereceu, né? Nossa. E pronto, cúmplice. Vivendo aquele cenário ali. E aí quando você... Por isso que eu digo pra você, quando você vai olhando dentro da sua casa, você vai ver que não tinha como a traição não acontecer. Essa é uma das piores conclusões que alguém pode chegar. Mas ela é inevitável. Se aconteceu a traição, você olha pra dentro da sua casa e você vai chegar à conclusão que, poxa, impossível seria não acontecer a traição. Porque entre nós havia uma distância, haviam isolamentos, havia uma falta de preocupação um com o outro, havia brigas, havia desentendimentos, nós não estávamos alinhados nos planos do futuro. Nosso tempo de lazer junto era vendo filmes românticos, novelas, isso, aquilo, que é basicamente traição, mais traição e mais traição. De repente eu olho para os amigos. Ah, é um amigo solteiro. Ah, é uns parentes que já se separaram, que se traíram e casaram de novo. São pais, são sogros que são separados, que não valorizam o casamento. É um grupo na igreja que nós vamos e de repente lá dentro as pessoas acham normal a traição, traiu, separa, casa de novo e tá tudo bem. São grupos do WhatsApp de amigos que mandam pornografia, isso, aquilo, besteiras à torta e direita. É uma rede social que é só para coisa da família, mas quando abre lá a rede social, vai assistir um stories, um vídeo, coisa desse tipo, e aí sempre tem homem se insinuando, mulher só de biquíni, isso, aquilo. E aí, quando você olha para todo esse cenário, você chega a essa conclusão. Você fala assim, poxa, realmente, a traição estava aqui dentro da minha casa. Todos os dias nós cultivávamos a traição. Todos os dias nós regávamos essa árvore da traição. Meu marido pegou o fruto e comeu. Aí você quer ver o tanto que esse fruto estava maduro? Um dos primeiros pensamentos que passa na cabeça de alguém que foi traída ou foi traído e o marido está lá vivendo o adultério. Uma das primeiras coisas, posso casar de novo? Eu posso arrumar um outro marido? Eu posso arrumar uma outra namorada? Eu posso seguir minha vida? Sabe por quê que vem esse pensamento logo de cara? Porque o seu desejo por uma terceira pessoa estava muito amadurecido. Muito amadurecido. É por isso que assim que tem um rompimento, a primeira questão é: eu posso casar de novo? Eu posso ir atrás de outra pessoa? Eu preciso, né, ter uma vida sexual ativa? Eu tenho desejo. Mas é por isso. Porque você vinha cultivando isso junto com o seu marido, junto com a sua esposa. Esse fruto do adultério, da traição, de se envolver com outra pessoa, estava maduro. Ele experimentou do fruto, mas você estava pronta para experimentar também. E isso nós precisamos entender para que nós consigamos, de fato, romper essa questão da traição e restaurar esse casamento. Uma outra coisa que você precisa entender com base nisso é que a traição ela é consequência de uma crise conjugal. Quando eu falo que é consequência, o problema do seu casamento não é a traição. Isso eu posso afirmar com todas as letras. Eu já lidei com centenas de casais que passaram por uma traição. Centenas, na verdade, até pouco ao longo desses anos. Mas muitos. E em todos os casos, todos, não tive um caso até hoje, que a traição fosse o problema do casal. A traição é sempre a consequência. Existem problemas anteriores. Existe uma crise conjugal. Igual eu falei para você, trata-se de uma insatisfação sexual, trata de desonra, trata de desentendimento, falta de alinhamento, falta de intimidade, falta de confiança, falta de uma série de fatores. E tudo isso junto dá à luz a traição. Aí tem muitas pessoas que pensam assim, poxa, Diego, mas se eu resolver o problema da traição no meu casamento, tá tudo certo. Não, não tá certo.
Você arruma o problema da traição e você vai perceber que vai continuar tendo problemas dentro do seu casamento. Por isso que eu sempre digo, falei, olha, você quer restaurar o seu casamento? Perfeito. Entenda que o seu objetivo não é fazer o marido voltar para casa ou a esposa voltar para casa, porque isso é muito fácil. É muito fácil. Tem pessoas, você vai em qualquer ponto de ônibus aí, você vai até achar um papel colado lá, trazemos a pessoa amada de volta em 7 dias. É muito fácil. Você pega aqui no YouTube dicas de reaproximação, de reconciliação, você vai ver centenas de pessoas falando, gente, é muito fácil, faz isso, faz aquilo, a pessoa volta. O problema não é trazer a pessoa de volta. O seu foco não deve ser tão somente seu marido ou sua esposa voltar. É você resolver o problema do porquê que ele ou ela foi embora, do porquê que houve a traição. Essa questão. Seu marido não trair mais, é fácil. Vai lá, castra, pronto. Aí você vai pensar, poxa, nunca mais, né? Ele vai ter uma relação sexual. Perfeito. Só que olha aqui, ó. De repente, o adultério continua aqui, ó, na mente, na cabeça, no olhar, nos pensamentos, na imaginação. Então, nós temos que resolver o problema que vem antes disso, o problema que dá origem à traição. E sempre, em todos os casos, você vai ver que a traição acontece como consequência de uma crise conjugal. Relacionamento marido e mulher. Entrou em crise. Pronto. Agora você está prontinho para ter um adultério. E aí é tão interessante porque, por exemplo, eu tenho uma tese que eu trabalho há alguns anos que eu chamo de crise gestacional. O período da gestação de um filho é algo muito bom. É algo muito bom para um casal. Mas é um dos períodos onde mais acontece traições. Aí você pega e pensa assim, mas peraí, Diego. Por que que no momento de grande felicidade de um casal acontece uma traição? Porque crise não necessariamente seria um acúmulo de coisas ruins. Coisas boas que não conseguem ser administradas também geram crise. A crise é uma dificuldade de gestão. Então, isso pode acontecer com momentos bons ou momentos ruins. Apenas uma curiosidade para você. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás aqui no Manual do Casamento com um pouquinho mais de 1.000 pessoas que eu pude entrevistar. E dessas 1.000 pessoas que passaram pela traição, por exemplo, eu pude perceber que as traições masculinas, o foco da pesquisa era masculina, mas eu acredito, por intuição, que feminino também iria para o mesmo rumo. Mas a questão masculina, ela vai acontecer em 2 crises, por exemplo, quando você pega o âmbito profissional. Se o marido, se o homem, ele perde o emprego, ou ele é rebaixado no emprego, e aí isso afeta a sua questão profissional, ele não consegue gerir essa crise de downgrade profissional. E por causa disso, ele fica vulnerável a uma traição, por uma série de fatores que em outro momento eu posso explicar para vocês. Então o homem, quando ele está desempregado, com baixa autoestima, passando por uma situação financeira delicada, quando ele passou por, na cabeça dele, uma humilhação, né? Ele ter perdido um cargo e ter ido para uma outra função, o homem fica vulnerável, extremamente vulnerável a uma traição, por N fatores. Só que, pasmem, se o homem ele é promovido, ele recebe um aumento substancial dos seus ordenamentos, começa a ter mais condição financeira, a gerir pessoas, ou seja, ele teve um upgrade profissional, ele também está num cenário muito propício de traição. Porque agora a nova condição, a elevação do status social, a condição financeira, o prestígio das pessoas, isso também promove nele uma crise, porque muitas das vezes ele não sabe como gerir essa nova situação. Ou seja, quando nós falamos de crise conjugal, não necessariamente eu estou falando de traumas, de brigas, mas de coisas boas também.
E aí a maior prova disso é o período gestacional, onde as traições masculinas acontecem do período inicial da gestação da mulher até o 3º ano de vida da criança, do filho. Porque nesse período a crise ela oscila entre pontos bons e pontos ruins. Um novo filho, coisa boa. De repente a mudança do corpo da mulher, coisa ruim. De repente os sonhos, as expectativas, coisas boas. Despesa com fralda, leite, etc e tal, coisa ruim. O sorriso, o abraço da criança, coisa boa. O chorinho de madrugada e as noites sem dormir, coisa ruim. E de repente você tem um período de crise que oscila entre uma crise boa e uma crise ruim. A dificuldade de gestão desse período vai levar a um adultério. Ou seja, quando eu falo para você, olha, a traição é consequência de uma crise conjugal, talvez você olhe e fale assim, não, Diego, mas nós estávamos no melhor momento. Meu marido agora, só agora na empresa dele, que ele está ganhando milhões, que a empresa dele agora cresceu muito, ganhou até um certificado internacional, e nós compramos a casa do nosso sonho. Opa, realmente, era uma crise conjugal boa. Porque eram muitas mudanças, um novo cenário. E vocês não estavam conseguindo gerir isso. Ah, Diego, então meu marido que perdeu o emprego, ficou 1 ano em casa, só fazendo bico e isso, aquilo, e de repente ele começou a trabalhar de Uber e ele me traiu. Então seria isso? Seria também. Ele teve um downgrade, ele lidou com uma situação que na cabeça dele foi uma crise, porque ele não soube gerir isso, uma crise conjugal, e nesse contexto negativo, ele ficou propício a uma traição. Ou seja, perceba que a traição ela não vai ser um problema individual isolado. Marido e mulher têm participações, quer sejam ativos, quer sejam passivos na geração da traição. Quer seja pela influência, ação direta, quer seja pela omissão ou displicência. Mas a traição não é um problema individual isolado. Outra coisa, a traição é um fruto que amadurece dentro do casamento. Para acontecer a traição, ela tem que ser normalizada dentro do casamento. Antes do homem ou da mulher ir lá fora e se envolver com outra pessoa, ele cria essas condições dentro do casamento. E o casamento é responsabilidade de vocês dois. E a traição ela é consequência de uma crise conjugal. Falta de gestão, de recursos, de ferramenta para gerir problemas, quer sejam eles positivos, quer sejam eles negativos. E nessa circunstância, nesse ambiente, a traição fica muito fértil, muito possível de acontecer. Agora, diante desse novo cenário, eu sei que eu estou te dando coisas para você pensar essa semana. Conselhos valiosíssimos para você hoje. Pare de procurar culpados. Para. A partir do momento que você entender que existem pessoas responsáveis e não pessoas culpadas, a situação é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, basicamente, você e seu marido dirigem um ônibus chamado casamento. Vamos colocar assim. Vocês são responsáveis, certo? Pela direção desse ônibus. De repente, vocês confiaram a mecânica desse ônibus a alguém. Alguma empresa, mídia, etc e tal. E eles deixaram uma folga num parafuso do volante. E numa curva, o volante rompeu e vocês se acidentaram. De repente agora vocês ficam, mas culpado é você porque você que estava dirigindo. Não, mas culpado foi você porque você fez tal coisa. Não, mas culpado foi você porque você não viu a curva. Mas culpado foi você porque você não me avisou da curva. Bem, pare de procurar culpados. Entenda que tanto você quanto seu marido ou sua esposa tinham responsabilidades com o casamento.
E quando eu falo para parar de achar culpado, sabe por quê? Porque num tribunal de Deus, os dois são culpados e os dois são vítimas. Culpados porque ambos possuem a responsabilidade. Porque não é, traição destruiu meu casamento. Não, vocês destruíram o casamento. Os dois, o casamento pertencia aos dois e os dois perderam o casamento. Então não adianta, foi ele, foi ela. Não, os dois. Os dois tinham um compromisso diante de Deus de honrar, de zelar, de manter até a morte. E deu errado. Então não adianta falar, senhor, eu não fiz porque culpa dele. Não, você tinha responsabilidades nisso. Então, entenda a responsabilidade para parar de procurar culpados. Entenda que no final das contas, seu marido perdeu o casamento, você perdeu o casamento, sua esposa perdeu o casamento. E como os dois perderam o casamento, os dois estão sujeitos a uma vida de pecado, os dois estão sujeitos a uma vida solitária até a morte, se assim quiserem cumprir a palavra do Senhor. Não há benefícios ou beneficiados em nenhum dos casos. Aí talvez a mulher diga, mas meu marido está lá com a amante. Ou o homem diga, mas minha mulher casou de novo. Mas está condenado, porque isso não é certo. Então não existe benefícios em relação a isso. Nós não podemos ficar olhando para a traição procurando culpados. É a gente entender a nossa responsabilidade e começar a reconstruir isso. É simples assim. É parar com essa questão, mas foi ele que traiu, tudo bem. Sabe aquela questão? Eu vejo alguns pais, às vezes testam seus filhos, ou adestradores, né, testam seus animais, de você servir um prato de comida, de você colocar ali, de você decorar e tal, não sei o que, bonitinho. Aí você fala para a criança ou fala para o cachorro, né? Não é para comer, viu? Aí você deixa ali. Aí você sai de perto. E aí passa 5 minutos, 10 minutos, o cidadão vai até que ele pega. Aí você chega, tá vendo? Você comeu. Porque agora você destruiu o nosso casamento. Porque você traiu. Ei, mas espera aí. Você foi responsável por isso também, sabe? Você criou toda uma situação. Sujeitou o outro a isso. Então, vamos parar de procurar culpados. Vamos entender nossa responsabilidade nesse problema e trabalhar para a reconstrução. E diante disso eu tenho um segundo conselho para você. Reveja a estrutura do seu casamento antes da reconciliação. Volto a frisar para você, muitos se preocupam assim, poxa Diego, eu quero que meu marido volte. Tá bom. Mas e se seu marido voltar, todo esse cenário foi exatamente igual. Seu marido volta e lá na sala tá uma árvore de 3 metros de altura do fruto da traição. Tá lá, prontinho, madurinho. Seu marido vai voltar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar um fruto daquele e comer de novo. Voltou pro mesmo problema. Ou senão seu marido volta, começa a ficar estranho, você já... Será que ele tá me traindo de novo? E agora o porteiro do prédio anda sorrindo demais para mim? E será que eu tenho aqui, né? As pessoas ficam falando, né, de chumbo trocado e não sei o quê. E eu acho que eu preciso, né, realmente. Quem sabe a gente não abre o nosso casamento. Talvez esse seja a solução. E de repente tá lá o problema do adultério de novo. Ou seja, você precisa rever a estrutura do seu casamento. Amizades, lazer, tempo, intimidade, comunicação, interesses, prioridades. Você precisa, e precisa começar por você, mesmo estando sozinho. Você não precisa do seu marido ou da sua esposa para fazer isso. Você reestrutura isso na sua vida. Aí quando acontecer uma reconciliação, aí sim nós temos um ambiente onde a árvore da traição foi cortada. Com base nisso, a atividade do dia vai ser basicamente você fazer um organograma da traição em seu casamento. Diante de todos os aspectos que eu falei aqui, você pode adicionar alguns a mais se você precisar, mas você vai pegar o seu caderno, você vai tirar uma folha e você vai organizar. Começa do final da traição até o início.
Traição aconteceu. O que que estava havendo no casamento? Opa, a traição aconteceu. Privacidade no celular, tempo fora de casa, finais de semana, trabalho extra, isso, aquilo, né? Dentro de casa, muitas brigas, muitas discussões, alta irritabilidade, falta de diálogo, relações sexuais muito breves, de vez em quando, sem preliminares, o pós era uma solidão só, mas isso, aquilo, convivência em família, parentes, amigos, sabe, hora do lazer, enfim, faça um organograma, vai pegando tudo, esmiuçando. Aonde você sentiu o rastro, um cheiro de traição, identifique. Com esse organograma nas mãos, você vai ver os pontos que você precisa mudar na sua vida, as estruturas que você precisa mudar dentro do seu casamento. E aí? Gostou da aula de hoje? Da nossa sessão? Dúvidas, deixe nos comentários. Eu espero encontrar você na semana que vem e já com a garganta melhor. No mais, fiquem todos com Deus e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.